Eu odeio a Star Butterfly e eu tenho quase certeza que você vai odiá-la depois desse vídeo também. Essa é a personagem mais egoísta, emocionada, inconsistente e irresponsável que eu já vi. De algum jeito o desenho ainda quer que a gente se identifique com ela. Antes de eu falar o que eu acho dessa personagem, eu preciso começar dizendo que o meu ódio pela Star vem por causa de uma decepção enorme que eu tenho da personagem. Porque na primeira e segunda temporada ela era realmente uma boa pessoa. Pra você que não sabe, Star vs a Força do Mal é um desenho que a protagonista Star era uma princesa de outro planeta. Mas acontece que ela era meio que caótica demais para governar aquilo. Por isso seus pais a mandam pra Terra com o objetivo de torná-la uma pessoa responsável. Lá ela moraria ao lado de Marco Dias e teria uma vida de uma humana normal, enquanto teria a sua varinha mágica para se divertir e as forças do mal que atacariam ela basicamente ao final de cada episódio. E bem, na primeira temporada ela era desastrada e irresponsável, mas isso era esperado da personagem. Tanto que foi assim que o desenho nos introduziu, alguém que não estava pronto para assumir grandes responsabilidades. Isso é muito interessante, porque abre chance para mostrar uma evolução da personagem, tanto que é exatamente isso que acontece. A Star começa a evoluir e depois que passa por situações mais sérias, ela vira totalmente outra pessoa. E com o início da segunda, ela vai apresentando ideias muito boas. Você pega admiração pela pessoa que a Star vira. Tipo o que ela fez no final do episódio que ela vai pra Milne, quando ela toma uma atitude responsável para parar o jogo das bandeiras e interromper a briga que estava rolando entre os adultos. Mas daí a terceira temporada chega. E assim como o resto do show inteiro, ela decai pra caramba, virando uma das piores pessoas de um desenho, tomando uma das atitudes mais questionáveis que eu já vi e sendo uma pessoa muito babaca com os outros. Tipo, vocês já repararam quão injusta ela foi com o Marco na terceira temporada sem motivo? É bom estabelecer o contexto do fim de temporada, onde a Star tinha confessado seu amor pelo Marco na segunda. O que, sabe, o Marco namorava a Jack na época. Acontece que menos de 10 episódios depois, ele termina com a Jack e vai a Milne morar junto com a Star. E bem, como estava a Star do outro lado, aparentemente, mesmo que 3 episódios antes elas tenham demonstrado claros sinais de gostar do Marco, ela ainda decidiu começar a namorar o Tom do mais absoluto nada. Incrivelmente, não tenho nada contra Tom Star, eu até gosto desse chip porque significa muito pro personagem do Tom, mas do jeito que ele é jogado na série, a gente só fica sem entender, porque a Star parecia gostar do Marco e do nada ela começa a namorar o Tom. E o engraçado é que aqui que está o problema, porque graças a esse relacionamento, ambos Tom e Marco sofrem muito. De qualquer forma, vamos começar com o episódio 8. Basicamente, no fim da primeira parte dele, a Star nomeia o Marco como seu cavaleiro. Isso se dá ao fato do Marco levar muito a sério esse lance de cavaleirismo. Ele realmente queria se esforçar para se tornar alguém responsável nesse quesito. Tanto que, por mais ridículo que isso seja, foi por causa disso que ele e a Jack terminaram. Mas daí você chega no próximo episódio, onde a primeira grande missão do Marco começaria. Você vê ele empolgado e realmente querendo ajudar a Star ali. Mas daí o chato dos outros cavaleiros começa a roubar os itens que o Marco pegaria para Star. Daí você pensa que eles são considerados os vilões do episódio, né? Então, o Marco fica batalhando pra conseguir os seus itens de volta e sabe qual é a reação da Star pra isso? Ela fica brava com o Marco. Ela fica brava com o Marco porque, segundo ela, as coisas não estavam mais sendo iguais antes, porque o Marco estava levando muito a sério esse lance de não se divertir com ela. A Star basicamente tinha dito pro Marco no episódio anterior que queria um cavaleiro. E quando o Marco vira isso pra Star e vai pra sua primeira missão assim, ela diz que não quer mais um cavaleiro. Isso só não faz sentido. O Marco basicamente queria que os dois não tivessem os itens do carrinho roubados e é tratado como errado por isso. Daí você deve estar do outro lado da tela me dizendo que tá tudo bem, foi só uma atitude questionável, porque fora isso a Star fez muitas coisas boas. Mas bem, meus amigos, a Star ainda viraria uma das pessoas mais responsáveis do mundo nessa temporada. Tudo isso é demonstrado no episódio 10. Aqui descobrimos que por causa dos poderes da Star, ela estava summonando portais aleatoriamente enquanto dormia e entrava em sua forma borboleta, o que poderia levar para lugares muito perigosos, tanto que ela se machucou algumas vezes por isso. O Marco vê isso e acha que seria uma boa ideia contar para os pais da Star, que teoricamente saberiam muito mais seus poderes que ela e poderiam ajudar. Só que adivinha o que a Star faz? Ela esconde porque sente medo do que eles fariam com ela. Ela não só estava deixando a sua vida em perigo, como estava colocando em risco todo o universo, já que vemos elas atormentando alguns serizinhos por nada enquanto estava na sua forma borboleta sem consciência. E falando em atormentar, vocês já pararam pra pensar que a Star indiretamente matou todos os seres que dependiam de magia para existir no fim do show? No fim da série, as principais pessoas precisavam tomar uma decisão para acabar com a mina, que basicamente estava muito poderosa. Ela queria acabar com todos os monstros e por isso ela é vilã. Mas sabe qual é a ideia da Star para derrotar ela? Acabar com todos os seres que dependem de magia.
Ela basicamente trocou um fim de mundo pelo outro. Isso que ela matou algumas das pessoas mais importantes do desenho, como a Glossary, que a Medical High Commission Reynaldo, entre muitos outros que a gente sequer viu na série, dependem de magia para sobreviver. Mas não só fazendo isso, ela fundiu o mundo da Terra com Mjolnir, que, meus amigos, que ideia péssima. Durante toda a série nós somos apresentados ao problema de racismo de Milmianos com monstros. E, meus amigos, imagina com outra raça entrando nessa brincadeira o quanto de confusão iria rolar. Fora que até os seres humanos são mostrados desconfortáveis com isso. E adivinha por que a Star tomou a decisão de ferrar com o mundo inteiro? Porque ela queria ficar com o Marco. A mesma pessoa que ela tinha começado a namorar no mesmo dia. Caramba, de onde veio esse apego todo? No final do desenho, eles de primeiro momento aceitaram tomar a decisão de nunca mais se verem pra basicamente salvar o universo na cabeça deles. Mas por motivos de eles se amarem aparentemente, mesmo que a gente só tenha visto eles namorarem no último episódio da série, essa foi realmente uma das piores atitudes da Star. Talvez uma atitude tão ruim, mas tão ruim que se compare com as pessoas que assistiram o vídeo até aqui e ainda não deram like ou se inscreveram no canal. Essas pessoas realmente precisam mudar. Piadas à parte, a Star é realmente uma pessoa complicada. Pior são os momentos que ela parece emocionada de certo ponto, e eu tô claramente me referindo à relação dela com Tom, que, caramba, coitado do Tom, meus amigos. O meu personagem favorito da série merecia bem mais. Ele aparece no desenho a primeira vez como uma pessoa que parecia muito instável mentalmente. Tanto que a Darren parecia não ligar muito pro personagem dele. Mas daí de um jeito estranho a temporada 3 chega e ao contrário do show, ele melhora. Depois de receber um conselho do Marco na segunda temporada, ele percebe que não conseguiria ficar com a Star manipulando ela. Então ele muda totalmente o personagem dele, logo tentando ficar longe da Star no início da terceira temporada para dar um espaço a ela. Que curiosamente a Star não entende o recado e fica brava com o Tom por causa disso. De qualquer forma, a Star vê a melhora do Tom e começa a namorar com ele. Só que, meus amigos, como esse cara sofreu nesse namoro? Acho que é bom começar falando que a Star passava 90% do seu tempo com o Marco ao invés do Tom. O que faz sentido na série, porque Marco é um personagem principal, mas no quesito da visão de cada um não me parece muito bom a Star passar mais tempo com o seu amigo do que o seu namorado. Por mais que não seja um problema por grande parte da série, a real confusão viria no episódio Amigos de Cabine. Aqui o Marco por algum motivo acha que o jeito de sair daquela cabine era beijar a Star, e por mais que esse pensamento seja burro pra caramba, rola algumas coisas no episódio e a gente vai levar em consideração que a série leva, que aquilo foi um beijo forçado. O problema é que a Star não fala isso pro Tom e o engana profundamente sobre esse assunto. Em dividir, o Marco se sente mal pelo Tom salvar a vida dele e conta pra ele o incidente. Mas mesmo assim eles se resolvem porque o Tom é legal pra caramba e os dois eram amigos. O problema é que chegaria no polêmico episódio da Casa no Lago, onde a mãe do Tom estava brava com a Star por isso. Então o Tom e a Star têm uma conversa sobre isso. E quando o Tom conta pra Star que ele sabia do que tinha acontecido na cabine, adivinha? Meus amigos, a Star, depois de ter beijado outro enquanto namorava, mesmo depois de mostrar ser uma má namorada em alguns momentos, tem a cara de pau de ficar brava com Tom por causa disso. E não apenas ela decide sair daquele jeito da casa do Tom no maior climão, porque aparentemente ele estava errado em saber disso. Meu Deus. Sem contar os momentos que a Star era injusta com Tom, como aquela vez que ela humilhou o Tom sem motivo no episódio da Lua Sangrenta, ou ela só corar pro Marco e pra outra menina no episódio anterior. Tipo, que parada esquisita. Mas de todas essas coisas, tem uma que pra mim supera tudo. Uma coisa tão complicada que me fez parar de ver o episódio na hora. Bem, vocês sabem que a Star é irresponsável, né? Ela mostrou muitas coisas disso nessa temporada. Mesmo tendo evoluído na segunda temporada, ela regride aqui. Pra fazer coisas como deixar Eclipse e o Romulus se matarem, porque, nas palavras dela, não era da responsabilidade de uma adolescente cuidar dos problemas da rainha com a alta comissão. Mesmo que sabe, ela é uma princesa. Entretanto, a gente chega no fim do desenho, onde o auge da responsabilidade da Star aparece. 2 episódios antes e no tempo da série o dia anterior, Star e Tom tinham terminado. Naquela altura era meio óbvio que eles colocariam alguma desculpa pra Star com acontecer. O problema foi o modo que isso apareceu. O Marco meio que tinha confessado seu amor pela Star na dimensão mágica. Só que o Marco não sabia que tinha falado aquilo porque a dimensão faz com que as pessoas não se lembrem do que aconteceu lá dentro. Eles meio que tinham que arranjar algum momento pra conversar sobre, mas naquele momento tinha algo um pouco mais importante do que o amor de 2 adolescentes, eu diria. Basicamente a mina tava querendo matar todo mundo e dentro daquela sala tinha 3 pessoas que podiam encará-la. A Moon, que na verdade era uma infiltrada e tava apoiando a mina.
a Eclipse, que estava cansada, e a Star, que tinha os seus poderes. Pensando nisso, pensando que a Star talvez fosse a pessoa mais forte daquela sala, no momento que todo mundo precisava de ajuda, adivinha qual decisão a Star tomou? Ela decide abandonar todo o planejamento do plano para sair com o Marco. A mesma pessoa que você teve 4 temporadas inteiras antes disso para sair, mas por algum motivo você decide fazer isso no meio de uma guerra. A Star era a esperança que aquelas pessoas poderiam vencer, mas ela preferiu abandonar tudo. E a Star não se limita a isso. Tem tantos momentos que você olha pra personagem e fica com raiva. Às vezes ela só decide que ia ficar brava sem motivo e por isso você se irrita com a personagem. O pior é que, diferente de outras obras, isso não é intencional. Claramente a intenção dos produtores era você gostar da personagem. Tanto que tem situações em que a Star tem requisitos do que ela foi algum dia. Você esperava, mãe? Você decidiu se unir à mina. Temos que ir. Agora! Parece que a personagem foi escrita por pessoas com uma visão totalmente diferente em cada episódio. E sabe, isso gera inconsistências. Essas inconsistências ficam cada vez mais claras conforme a série passa. E com o tempo você começa a ficar bravo com a série. Oh, hey, mais um fim de vídeo. Eu agradeço muito você que me ouviu até aqui. Eu queria pedir pra você dar o like e se inscrever no canal, pra eu continuar mantendo a qualidade desses vídeos. Obrigado, membros, por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!